tempo atrás, eu conversava com um amigo que passou por um término, uma separação difícil, traumática. E ele me dizia: mas Lucas, eu sei que a gente vai voltar. Eu sei, é um momento difícil, a gente já passou por altos e baixos, esse foi bem feio, mas a gente vai voltar. E eu me lembro que ele ainda usava a aliança de compromisso. Eles não voltaram. E ainda outro dia eu conversava com uma pessoa que me contava de uma dinâmica de família, onde ela se sentia extremamente oprimida nos encontros familiares, porque ela tinha uma perspectiva, às vezes, de perspectiva filosófica, política, religiosa diferente, e parecia que naquele ambiente de família, toda vez eles massacravam, não apenas ela, mas uns aos outros, o ambiente não era agradável e sempre existia alguma das pessoas que acabavam se machucando. Eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você já teve essa sensação, mas é algo que realmente te vai machucando pouco a pouco. As pessoas têm feridas. As pessoas, elas acabam desenvolvendo, com o passar do tempo, feridas que são difíceis de assimilar. Essas feridas, elas não saem simplesmente de uma hora para outra, elas não somem. Nenhuma ferida do corpo some completamente do nada. Ela simplesmente se abre e ela precisa de tempo para fechar. É lógico que eu e você, muitas vezes, não temos assim uma condição emocional de resolver as coisas simplesmente porque estamos ali com vontade de que aquilo se torne passado. Mas a verdade, a humanidade em vários momentos, nós como seres humanos, em vários momentos a gente quer simplesmente esquecer o passado. A gente quer simplesmente passar uma borracha. É difícil tentar entender tudo que passa por nós. E quando a gente olha para o passado, para tudo que a gente carrega e as feridas e tudo que acontece conosco, é difícil a gente tentar explicar. Algumas pessoas tentam ali, num questionamento constante, jogar essa pergunta para amigos, para familiares, para pastores, líderes emocionais, espirituais, para pessoas realmente próximas e falam: por quê? Por que você acha que aconteceu isso comigo? Porque a gente busca de alguma forma entender o porquê disso. Sabe, esses últimos 2 anos a gente tem visto isso acontecer com mais e mais intensidade. Famílias inteiras, que muitas vezes entram em cisão porque pensam diferente, porque votaram em X ou Y, porque decidiram frequentar a igreja tal, porque simplesmente decidiram assumir algo que há muito tempo não tinham coragem e agora decidiram realmente sair daquele lugar preso e assumir algo que estavam carregando escondido por muito tempo, e às vezes isso é motivo para divisão. A humanidade muitas vezes busca formas de tentar apagar o passado, passar uma borracha. Contudo, não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Essas feridas, algumas são superficiais. Alguns problemas a gente resolve simplesmente mentalizando bem eles, tendo um pouquinho de maturidade emocional, um pouquinho que seja, e aquilo realmente fica para trás. São apenas dilacerações superficiais no corpo, como se tivesse passado num lugar com muito espinho e simplesmente aquilo tivesse arranhado. Só que arranhões constantes, frequentes, eles também fazem estrago. Arranhões frequentes, eles também deixam marcas. Se você resolver arranhar com o mesmo material ali, superficialmente a sua pele, mas diversas vezes, 1, 2, 3, e pior ainda, se você esperar que aquilo cicatrize e tentar mais uma vez passar aquela superfície, cortar, dilacerar o seu corpo, aquilo que antes era superficial começa a se tornar cada vez mais profundo. Por isso sim, tem alguns problemas que a gente consegue resolver eles rapidamente, mas não dá para a gente simplesmente ficar repetindo eles, porque eles criam marcas, e marcas profundas. E algumas vezes essas marcas, essas feridas, elas não fecham com tanta facilidade.
Eu não sei se esse é seu caso. Há um tempo atrás eu conversava justamente com uma pessoa que ela se sentia assim pesada, não por um grande problema na sua vida, não porque tinha acontecido um grande marco ou trauma na sua vida. Ela estava cansada, na verdade, de repetir os mesmos erros e de se dilacerar. Porque a culpa era dela, ela carregava essa culpa e ela não conseguia vencer aquilo, ela carregava aquilo como uma bagagem, como uma grande mala pesada. Não era um grande problema, mas ela repetidamente caía e se machucava no mesmo ponto, até que a ferida estava tão aberta que a primeira palavra que ela trouxe para mim foi: pastor, Lucas, eu não tenho mais solução, eu não sei mais sair desse lugar. Eu estou tão dilacerada, tão aberta, que simplesmente eu não sei por onde começar. Talvez você se sinta assim. E talvez não seja nem esse problema, você diga assim: pastor, você não me conhece, nem sabe necessariamente o que eu passei, você não conhece a minha história, você não sabe por onde eu passei. Se você soubesse, você não falaria que o meu problema é simples, que as minhas feridas são superficiais. Você não sabe do lugar da onde eu vim. De verdade, eu não sei. E algumas feridas não são simplesmente superficiais, elas são golpes de machado, elas abrem, elas colocam para fora aquilo que deveria ficar só para dentro. Algumas feridas, elas são próximo de mortais, elas realmente atingem a pele, a estrutura, a carne, pega ali osso, pega tudo no caminho. São marcas da nossa vida que acontecem sem a gente planejar, sem a gente pensar, sem a gente prestar atenção, sem conseguir ver que o perigo está vindo. Muitas vezes é algo que vem pelas costas, e eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que se sentiram traídas por pessoas que elas nunca imaginaram. Pode ser um amigo muito próximo, um irmão, um familiar, seu marido, sua esposa. Sabe, algumas marcas são tão profundas que deixam a gente arraigado naquela dor. E parece que a dor impede muitas vezes da gente passar pelo processo de cura. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes quando você consegue vencer esse processo e passar então para aquele momento tão aguardado da cicatrização, onde uma ferida que antes doía demais e machucava, se fecha. Você não esquece da dor. Ainda está muito recente, aquela cicatriz ainda está bem vermelha, está assim, você consegue ver ali a carne e pele tentando se juntar e fechar. Só que com o tempo, a cicatriz se torna realmente parte de quem você é. Não é mais uma lembrança da dor. Você não lembra mais da dor. Você não lembra mais o que realmente sentiu. Você apenas sente a cicatriz, a lembrança. Você já se pegou do nada pensando, olhando para o passado, olhando para o nada, quem sabe, lembrando de alguma coisa que aconteceu e simplesmente cruza uma memória, uma lembrança que te leva direto para aquele momento onde a ferida foi aberta? A cicatriz está lá, a dor já foi embora há muito tempo, mas parece que isso nos carrega diretamente para o passado. Isso desencadeia em nós uma série de sentimentos: ódio, rancor, mágoa, indiferença, terror, pavor. É um misto de sentimentos que muitas vezes a gente não consegue controlar. Simplesmente vem em nossa mente e a gente se leva muitas vezes carregado, vagueando por essas sensações e sentimentos. A gente não queria voltar àquele passado, àquele momento, mas é tão difícil controlar. Talvez na sua mente, onde você está aí, você foi levado a esse momento agora. Desculpa por fazer isso. E para alguns que passaram por isso, o que passa na mente muitas vezes é um desejo de vingança. Não necessariamente de uma vingança violenta, se é que você me entende,
mas uma vingança de querer ver a pessoa passar pela dor que você passou. Eu já ouvi muitas vezes aconselhando casais, familiares, pessoas comuns, simples, como eu e você, às vezes deixar soltar aquilo, no extravasar a dor, dizer assim, mas um dia ele vai pagar pelo que ele fez. Um dia eu vou deixar kits. Outros não, outros pensam o seguinte, não, a vingança não é minha, mas Deus vai fazer ela pagar. Mas Deus vai fazer ela sentir a dor que eu senti, porque não vai ser assim tão simples, não vai ser assim tão passageiro, ela vai causar tudo isso em mim e vai passar barato. Eu sou um filho de Deus, não se mexe com o ungido do Senhor. Não sei se você já ouviu isso, ou se você já pensou isso. Porém, em Romanos nos fala que é de Deus a vingança. Não se guarde, não se pese, não se demore na vingança. Deixe para Deus essa vingança. Eu não sei se você realmente já sentiu, já passou por esse momento onde você teve que lidar com essas dores e com essas sensações e simplesmente engolir seco. Algumas pessoas, elas passam pela nossa vida justamente nesses momentos e elas sentem realmente que elas vão trazer algum tipo de consolo, conforto, mas às vezes parece que elas trazem maior peso. Sabe aquela frase? Engole o choro, vai passar, levanta, sai daí, para de pensar nisso. Pode parecer simples para quem não está sentindo aquele calo enorme ou aquela ferida enorme aberta, mas para quem está realmente sentindo, não é fácil. Existe uma frase que eu li por aí e ela tem me acompanhado nesses últimos meses. Mimimi é a dor que dói no outro. Mimimi é a dor que eu não tenho, que o outro tem. E às vezes é isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, tem um texto muito interessante. Ele diz o seguinte: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Esquecendo as coisas que para trás ficam, sigo adiante, sigo para o prêmio. Muitos de nós olham para esse texto e ficam imaginando que isso significa esquecer realmente o passado e deixar o passado para trás. Mas veja, eu acho muito interessante porque a mentalidade hebraica, a mentalidade do Oriente Médio funciona completamente diferente. A mentalidade hebraica não funciona dessa forma tão linear, de passado, presente e futuro, principalmente no que se refere a entender a nossa história. Quando Paulo fala isso, que ele quer esquecer as coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo, para aquilo que ele conhece, para aquilo que ele vê. Deixa eu trazer uma perspectiva talvez um pouco nova para você. Quando você está andando, o que você tem de conhecimento é o que está na sua frente, que você está olhando, que você consegue analisar, ou que está nas suas costas? Na sua frente, é lógico. Não, mas se eu olhar para trás, se você olhar para trás, o atrás vira frente. Isso virou minha frente e agora vocês estão nas minhas costas. Mas eu posso olhar só com o rosto e não virar o corpo. A não ser que seja um camaleão ou algum tipo de outro bicho que consiga virar o pescoço em 180 graus, nós não conseguimos. E é interessante porque o que está para trás é o desconhecido. E o que está para frente é o conhecido. Agora vamos falar sobre o tempo, a passagem do tempo. O que é conhecido na passagem do tempo? O futuro ou o passado? O passado. O passado é conhecido. É aquilo que eu já vivenciei, é aquilo que eu já experimentei. E o que eu não conheço é o futuro. Justamente aquilo que não adianta eu me demorar e ficar me gastando, pensando. Porque o futuro realmente é algo que a gente
por mais que tente correr atrás dele e pegar ele assim de surpresa e virar para trás e tentar pegar o futuro novamente, ele se torna desconhecido, porque o futuro a gente não alcança. A gente só consegue alcançar o futuro na constância de entender, viver o presente. E o Brasil é um dos países com maior número de ansiosos do mundo. Nós estamos, se eu não me engano, no topo do ranking do povo mais ansioso, ansiedade. E ansiedade é viver o pensamento, ansiedade é viver com o pensamento no futuro. Tentando agarrar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe, tentando criar situações ali para a gente realmente chegar até lá, mas a gente não chega. E é por isso que é difícil falar isso para você. Mas você precisa abandonar essa vontade de estar lá no futuro, onde todas as coisas vão se resolver. Sabe, às vezes viver uma cicatriz, viver uma ferida, a dor de uma ferida, é aceitar o que passou e viver no presente com a consciência do que você experimentou no passado. Porque se você quiser apenas esquecer o passado, a sua possibilidade de errar no mesmo ponto é muito grande. Sabe, algumas bagagens, elas são pesadas e não vale a pena a gente carregar, mas não é para você esquecer. Algumas bagagens, elas são difíceis de carregar. Lembra aquelas malas antigas que você só tinha a alça? E aí a gente até diz que tem umas pessoas que são mala e sem alça. Bom, deixa eu dizer para vocês, é justamente nisso que está o contexto da expressão idiomática. Porque fica difícil carregar alguma coisa que não tem ali uma forma fácil. E tem algumas coisas do nosso passado que não vale a pena a gente carregar, mas você não pode simplesmente esquecer. Que tipo de bagagem você tem carregado? Porque tem algumas que eu quero carregar, porque elas me ajudam na jornada. Quando você vai para uma caminhada, para um lugar, uma jornada, desbravadores, escoteiros, aqueles que gostam de trilhas, trilheiros, quem gosta de um acampamento sabe que você carregar uma bagagem com lanterna, com repelente, com a sua barraca, com o seu lugar, onde você vai fazer a sua comida e tudo mais, isso é necessário. Mas simplesmente abandonar tudo e deixar tudo para trás, para se sentir livre, leve, solto, você pode muitas vezes acabar colocando maior risco para o seu caminho. Por isso existem algumas bagagens que não valem a pena você deixar para trás. Você tem que realmente trazer ela junto com você. E é isso que eu faço, eu pergunto para você. Que tipo de bagagens vocês estão carregando? Alguns tentam questionar, por que será que Deus não agiu dessa forma ou daquela outra forma? Por que será que Deus me deixou? Deus sabia o que eu estava passando naquele momento? Há um tempo atrás eu conversava com uma menina e ela disse direto no início da conversa: eu fui abusada. Eu já era pai naquele tempo. E foi difícil para mim tentar lidar com aquela dor. E eu não estava sentindo a dor dela. E ela me fez uma pergunta que foi muito difícil eu conseguir, de alguma forma, responder para ela. Ela perguntou para mim, onde estava Deus naquele momento? Onde estava Deus quando aquilo aconteceu comigo? Onde estava Deus quando tudo desmoronou e eu não tinha capacidade de me defender? Onde que estava realmente Deus quando tudo que aconteceu comigo aconteceu em um momento, em uma fração de segundos, e que eu carrego durante 20 anos? Tem um salmo que diz que os olhos de Deus estão sobre todas as nações. E um provérbio que ainda fala, os olhos do Senhor estão por toda a parte.
esse salmo, esse provérbio, ele não está fazendo uma aplicação meio barata, só para dizer que Deus está no controle ou ciente de tudo. Não, é que Deus está em todos os lugares. E é difícil daí você responder, onde estava então Deus? Se não naquele momento. E aí você junta o texto de Romanos que diz, deixa a vingança para Deus. Mas se você olhar comigo para essas feridas, essas marcas que algumas pessoas têm, que talvez você tenha, que eu tenho, a gente fica pensando, se você não estava lá, por que eu tenho que deixar contigo? Por que eu não posso assumir para mim esse protagonismo? Porque me parece que eu vou ter mais proatividade para resolver, Senhor. Não me parece que esperar a tua justiça, esperar a tua vingança vai ser o melhor para mim. Por que eu não posso tomar com a minha mão e resolver? Muitos dizem que perdoar é esquecer. Talvez. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está sendo abusada, se você está sendo agredida, você precisa sair do lugar onde você está. Porque algumas coisas não tem por que a gente esquecer. Algumas bagagens a gente não pode deixar no meio do caminho. Você não precisa carregar a dor, você não precisa carregar o que é desnecessário, mas você precisa levar a experiência, você precisa levar a autoconsciência, você precisa entender que o lugar onde você está é consequência da escolha, do livre-arbítrio de quem é pecador, tanto quanto você. E essa é uma das coisas que mais me afronta, porque a bem a verdade, ninguém está aqui de mãos limpas, não é verdade? E Deus me livre que você esteja entendendo que eu estou dizendo que aquela que sofre, a vítima, tem culpa. Não é isso que eu estou dizendo. É que num período de uma vida inteira, a gente também muitas vezes se torna aquele que perpetua o mal. Eu não quero que você entenda errado. Eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que você é responsável por isso. Nesse momento você é vítima, mas em outro momento na sua vida, muitas vezes, nós somos o carrasco. Ninguém tem mãos limpas na história da sua vida. E é por isso que é interessante que quando Jesus traz uma parábola sobre perdão, Ele não traz uma parábola de perdão onde um é perdoado e aquele que perdoa está livre. Não, Ele fala de uma realidade onde um deve e pede perdão, e aquele que perdoa também está em dívida. O que me faz pensar muitas vezes que nessa realidade distorcida que a gente vive do pecado, deixa eu te dizer algo que é difícil para mim falar para você, e é difícil para mim viver nesse contexto, mas essa é a pura e simples realidade. Nesse mundo aqui, não tem jornada perfeita. Não tem ninguém sem calo. Não tem ninguém com o pé limpo e com as mãos limpas. Nessa jornada aqui, infelizmente, nós todos estamos sujos. Nós todos estamos necessitando de perdão e de entregar perdão. E talvez perdoar realmente não é algo a respeito do outro. Realmente, talvez perdoar não tem nada a ver com o outro. Mas eu creio que é algo ainda mais importante. Perdoar é saber seguir. Seguir. Perdoar é saber que há um ponto na sua vida onde há algo que não faz sentido. E é isso que é o pecado. O pecado não faz sentido. Talvez realmente o que importa você entender é que não adianta você tentar esquecer o que passou. Você já tem as suas marcas, você já tem as suas cicatrizes, e talvez já nesse exato momento você tenha uma ferida aberta bem no meio do seu peito. Não é para você esquecer, não é para você passar um pano e esquecer as coisas que para trás ficam. Não, é para você encarar o seu passado, é para você encarar aquilo que aconteceu. E dizer para você mesmo, eu vou seguir.
Porque não é possível que essa coisa me prenda durante 10, 20, 30 anos. Eu vou seguir porque isso é mais importante para mim. Sair do lugar onde eu estou. Porque é mais importante para mim me desvencilhar das amarras que me prendem muitas vezes num pensamento repetido de que eu fui vítima. Sim, você foi vítima. E é duro, e é difícil. E eu não estou aqui para dizer que você tem que se mover rápido, que você precisa largar. Mas você precisa seguir, sim, em algum momento. Você precisa aceitar que nessa terra de pecado, nessa realidade de mal, está todo mundo sujo. E é por isso que eu acho tão perfeita a graça de Cristo. É por isso que eu acho tão maravilhosa a graça de Cristo. É por isso que eu acho tão incrível que a Bíblia diz que Deus me ama a tal ponto que Ele não torna o meu passado o peso de como Ele me vê no presente. Não sei, para agora, presta bem atenção nessa frase. O perdão de Deus e a graça de Deus não conta o teu passado para analisar quem você é no presente. Para aquele que aceita a graça de Cristo, para aquele que aceita o perdão de Deus, há um fim na culpa. É Deus arrebentando as amarras que te fazem ficar preso, muitas vezes no mesmo lugar, no mesmo ponto, rodando e marcando o seu corpo cada vez mais. Tem pessoas que literalmente, quando percebem que a ferida está fechando, elas mesmo colocam o dedo e arrebentam, porque elas já acostumaram a viver sentindo a dor. Parece que a realidade delas todas gira em torno dessa dor. E se ela não sentir aquilo, ela mesma provoca aquela dor. Deixa eu dizer para você, se você está vivendo nesse ciclo, entenda, a graça de Deus não é Ele contabilizando o seu passado para ver quem você é no presente. A Bíblia diz que em Cristo não há mais condenação. Deus não segura suas bagagens. Ele também não quer uma mala sem alça. Ele também não quer algo que não é necessário. Deus, Ele só junta com Ele todas essas experiências e Ele te transforma em alguém sábio, maduro, para não cair mais nos mesmos erros. Você não está fadado a um relacionamento quebrado para o resto da sua vida. Você não está fadado a um relacionamento quebrado para o resto da sua vida. Mas você precisa se mover, precisa seguir. E antes que você entenda, nem sempre seguir é romper. Às vezes seguir é amadurecer, é ser transformado, é ser modificado para ressignificar a sua vida, para ressignificar o seu relacionamento, para dar novo valor, dar nova vazão àquilo que você vive. Volta lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, e veja que a ênfase que existe ali, não é no esquecer as coisas, não é no pego o prêmio, ganho o prêmio da soberana vocação. A ênfase naquele texto é no seguir, e sigo para o prêmio que está em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, depois que você sair do seu lugar, o objetivo é continuar mexendo as pernas da fé. Cristo está hoje estendendo os braços da sua graça. Você precisa entender o que é a graça. Você precisa ouvir a voz de Deus te dizendo o que é a graça. Porque Ele fala alto e em bom som para você: a minha graça te basta, mova-se, segue, ouça a minha voz, ouça a voz de Cristo falando para você nesse momento.
A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa no seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita